Olá, que bom que você está conosco mais uma vez em mais um Café Teológico aqui pela Rede Evangelizar de Comunicação. Obrigado a todos os que estão presentes aqui no nosso Café Teológico também, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje é Enfrentando a Idade. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o Dr. Rodolfo Augusto Alves Pedrão, médico geriatra. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o gentil convite. A primeira pergunta que talvez o telespectador esteja fazendo, como é que um médico tão jovem resolveu lidar com as pessoas idosas? Eu acho que é por influência do meu bisavô. Eu gostava muito de conversar com ele, de estar com ele, mas ele também, como a maioria dos idosos, tinha algumas doenças. Depois eu quis ser médico e acabei me interessando por essa área, que é desafiadora, mas é muito recompensadora também. Quer dizer, a presença do seu bisavô influenciou com certeza a sua escolha. Conosco está também aqui a Dolores de Cristo Lourenço, que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa. Tudo bem, Dolores? Bem, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Você está na Pastoral desde 2008? Desde 2008. Tá. Na paróquia São Pedro de São Paulo. Certo. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, que vale para vocês e que vale para você que está me assistindo também, nos assistindo. Aniversário é ano a mais ou ano a menos? A senhora fica à vontade. Bom, posso falar? Depende do ponto de vista, né? Mas eu acho que não influi nada. Para mim não influi nada, a mais ou a menos. Portanto, é viver. Quer dizer, para você não tem... Não tem diferença. Não tem o trauma da idade. E daí, doutor? Eu penso que seja a mais de conquistas, experiência, de vitórias, histórias para contar e para lembrar. Se pensarmos, um ano a menos de vida, quer dizer, meu relógio, o tempo está esgotando. Eu acho que não devemos pensar assim, cara, essa velhice. Olhando para uma ampulheta. Exato, dá essa impressão de que está acabando. Está esvaziando. Acho que não é por aí, acho que a gente está ganhando conhecimento, experiência. Algumas pessoas idosas olham para a vida como se a sua ampulheta estivesse esvaziando? Alguns idosos têm essa tendência de verem a vida de maneira negativa, e mesmo a sociedade, né? Mas tenho a impressão de que cada vez mais a sociedade, a população, a comunidade médica e a comunidade em geral está vendo o envelhecimento como uma realidade. Nós, no Brasil, temos mais de 8% da população de idosos e que é uma realidade que daqui a pouco, se tivermos sorte, se eu não tiver o azar de falecer antes, eu espero chegar até lá e chegar bem e contar meus anos positivamente, não como uma ampulheta de maneira negativa, que está acabando o meu tempo. Acumulando e não acumulando esvaziando. Experiência, exatamente. Certo. É dessa forma que a pastoral trabalha também, Dolores? Com certeza. A gente tem que pensar assim, que não é só eu que estou envelhecendo, todos. É um fator natural da vida, né? Nós vamos envelhecendo mesmo. Importante é ter qualidade de vida. E é isso que a pastoral da pessoa idosa quer, que o idoso seja visitado para verificar a questão da água, tomar água, exercício físico, atividade física, né? E o mais importante é a companhia, porque às vezes o idoso está sozinho, está envelhecendo com solidão. Então a pastoral da pessoa idosa tem esse objetivo de levar carinho e aconchego a esse idoso. Como é que a geriatria vê essa questão da solidão, doutor? Muitas famílias têm deixado a pessoa idosa da sua casa relegada a segundo plano, como se ela não fizesse mais parte do conjunto familiar. Quer dizer, sai para as festas, o idoso fica em casa, sai para aniversários ou para jantares, ele fica lá com a televisão, como que faz parte da família, mas não está junto. De fato, isso acontece rotineiramente, tanto é que o trabalho da pastoral é importante para apoiar essas situações, mas tem uma visão otimista também em relação a isso, que cada vez mais os próprios idosos estão entendendo o envelhecimento como um processo que seja para curtir e não para, desculpe, mas não para enfrentar. Quer dizer, nós não precisamos enfrentar alguma coisa como se fosse um problema, um aspecto negativo, mas curtir, vivenciar essa fase da vida.
não se retrair, quer dizer, poxa, se a minha família vai viajar para a praia ou para as férias, ou vai para missa, ou vai para alguma atividade no final de semana, eu também vou. Eu ando mais devagar, eu tenho algumas limitações, mas eu vou fazer o esforço para ir também. Da mesma maneira, eu estou aposentado, mas eu não vou ficar retraído em casa assistindo televisão, eu vou me engajar em eventos sociais, em grupos de ajuda comunitária, vou fazer uma aula de línguas, vou fazer alguma atividade física, alguma coisa diferente para mudar aquele paradigma interno e externo também, de que o idoso não tem mais nada para fazer, agora é só esperar a morte chegar, não é por aí. Dolores, a gente sabe muito bem que um dos programas mais eficientes da pastoral da pessoa idosa é o trabalho voluntário. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. O trabalho voluntário é esse que a gente faz de visita aos idosos. É um trabalho maravilhoso, muito gratificante. A gente que trabalha, como nós estamos desde 2008 lá na nossa paróquia, somos um grupo pequeno ainda, estamos apenas 4 líderes, mas visitamos uma média de 30 idosos. Ao redor da nossa líderes visitam uma média de 30 idosos por mês. Porque a nossa visita é mensal, né? Mas a gente nota como eles gostam, a gente diz assim, mês que vem eu volto. Algumas dizem, mas só mês que vem a senhora vai voltar? Então é muito, muito gratificante, é muito carinhoso. Também tem um fator, assim, no idoso que a gente percebe quando a gente faz as visitas. Os filhos, às vezes, relegam para o lado e não querem atender. Mas às vezes exageram. Não, mãe, não faz assim. Não, mãe, não, deixa que eu faço. Mãe, deixa que hoje eu cozinho. Mãe. E o idoso ainda quer ser útil, ainda quer participar. Então, dentro daquilo que ele pode oferecer, eu acho que o familiar deve deixar que o idoso faça até quando ele puder. Né? Agora, quando começa a ficar dependente, daí não dá mais. Mas que o idoso gosta de ser útil, quer se sentir útil até o fim, mesmo que ele esteja com alguma deficiência. Então, ele se sente bem. Doutor Rodolfo, qual é a relação que existe entre aposentadoria e final da vida? Porque parece que muita gente que se aposenta pede aposentadoria da própria vida também. Eu estou fazendo perguntas, logicamente, de cunho negativo, porque sei que o senhor tem sempre algo de esperançoso para colocar para a gente. Isso de fato pode acontecer. Hoje, como nós estamos vendo o envelhecimento, nós médicos, a sociedade de maneira geral, começa a enxergar o envelhecimento de uma maneira um pouco diferente, já é estimulado que se faça um plano para aposentadoria. Vou aposentar, vou ganhar meu salário no final do ano, no final do mês, todo mundo está trabalhando e eu estou em casa, não tenho o que fazer, meus amigos ou estão trabalhando, alguns já aposentados, mas também estão no cantinho deles. O que eu vou fazer dali para frente? Vou me engajar numa atividade social, vou aprender computação, vou fazer atividade física. Aprender uma língua nova, fazer uma língua nova, vou me responsabilizar pelo leve trás dos meus netos, enquanto meus filhos estão naquela fase de trabalho, de acumulação. Tem que pensar em alguma coisa antes da hora chegar. E se a hora já chegou para os senhores, então achem alguma coisa para fazer. É a minha sugestão. Uma ocupação e mais além também, é um projeto de vida, um sentido de vida, né? Viktor Frankl, que é um psicólogo, estudioso antigo aí dessa questão do sentido da vida, chama-se logoterapia, logosofia. Então, é necessário que se tenha o sentido da vida. As pessoas, idosos, jovens de meia idade, que têm o sentido da vida, que têm um objetivo, eles se sentem mais felizes, vivem melhor. Perfeitamente. Assim, Dolores falou agora há pouco que existe aqueles filhos que abandonam e aqueles que são exagerados, né? Mas nessa questão também do cuidado com os idosos, desse enfrentamento do tempo inexorável que está chegando, como é que anda, por exemplo, o cuidado? A gente vê que muitas casas, às vezes, são verdadeiras arapucas para os idosos, né? É tapete no meio do caminho, é fio, são móveis, não existem condições do idoso tomar banho porque não existem corrimões de segurança, nem tapetes que tenham aderência. Como é que a pastoral olha para que a gente sabe muito bem, né, doutor, que uma queda, uma fratura, dependendo da idade, ela consideravelmente determina o final da vida de uma pessoa idosa. Traz consequências graves e pode limitar a vida e a qualidade de vida, a funcionalidade. De vida, né? É um dos itens que a gente costuma observar dentro da pastoral. Então a gente já chega conversando, não assim exigindo, mas conversando
aquele tapete ali. Era bom se ela tirar, né? Ou no banheiro, ou aquele varão para você se segurar para não cair, porque a gente sabe que as quedas é um dos itens mais importantes. A gente sempre tá pensando e conversando sobre isso. Outra coisa que gente velha não faz é tomar água, né? Também, a água. É uma característica do idoso. Não, a gente não tem sede, né, doutor? O problema é isso, que você não sente sede. Sim, senhor. E acaba esquecendo de tomar água. Então a pastoral recomenda que o idoso tome 2 litros por dia. Mas não só a água, é suco, na hora de tomar o remédio, é o chazinho, é líquidos, enfim, né? Que fique dentro de 2 litros. É difícil. Tem muitos que a gente visita que resistem. Não posso, eu não quero tomar água, não gosto de água. Então, devagarinho a gente vai conversando com o passar do tempo. Quando a gente vai vendo, a gente chega lá e já vê, eu já tomei bastante água, já estou melhorando, já estou conseguindo tomar água. Daí a gente já percebe que aquele tapete da sala já tiraram. Então, são pequenas mudanças que a gente vai percebendo com o passar. Certo. Doutor Rodolfo, o que aconteceu com a longevidade, no caso do Brasil, né? Eu, por exemplo, a minha mãe vai fazer 87 anos, está lúcida, se movimenta bem. Beleza, né? É uma questão genética, é uma questão de costumes, é a ciência que melhorou a vida do idoso ou o próprio idoso que veio ao encontro disso, né? As duas coisas se combinam. O que determina hoje a longevidade nas pessoas no Brasil? No Brasil e no mundo, os estudos sugerem que 40% da chance ou não chance que tenhamos de chegar a centenários, aos 100 anos, 40% é determinado geneticamente, mas 60% é uma combinação dos nossos hábitos de vida e do ambiente no qual nós moramos e vivemos. Então, alimentação. Se meus pais, meus avós eram nonagenários, centenários e com boa qualidade de vida, 87 anos e andando bem, é ótimo, o senhor já tem um ponto aí. Agora, se o pai infartou com 45, 50 anos, aí é um ponto negativo, né? Se o pai teve demência, doença de Alzheimer, teve outros problemas, então existe um conceito chamado de capital de saúde. A gente ou ganha o capital, acumula ou gasta. Tem o fator vacinas também, né? Vacinas, atividade física, não tomar muita bebida alcoólica, não fumar nada, cuidar para não cair na calçada, para não ser assaltado e não tomar um tiro, para não bater de carro sem cinto de segurança. Então, tudo isso acontece, nós estamos sujeitos a tudo isso ao longo da vida e se conseguirmos escapar disso e acumularmos um capital de saúde significativo e tivermos a sorte de termos uma tendência genética adequada, nós chegamos lá. A medicina existe para tentar subverter um pouquinho dessa tendência genética. Todo mundo sabe que devemos fazer atividade física, não devemos fumar, devemos tomar cuidado com a bebida alcoólica, mas na prática é difícil a gente fazer isso, a maioria das vezes. A vida corrida, a gente tem um monte de desculpa, preguiça, né? Mas o ideal seria seguir por esse caminho e no caminho da genética, eu tenho uma tendência a ter colesterol alto, hipertensão, eu virei diabético porque na minha família tem uma história familiar grande. Aí a medicina existe para, com remédio, com medidas não farmacológicas, tentar subverter essa tendência natural e tentar fazer a pessoa viver mais com qualidade. A gente vai sair para um intervalo aqui no nosso Café Teológico e eu vou até mudar então aqui. A propósito do convidado, o doutor Rodolfo, não, obrigado. Enfrentando a idade, não, vai, quer dizer, amadurecendo bem, envelhecendo de bem com a vida. Pronto, né? Melhor. É melhor? Então tá Obrigado. certo. A gente vai tomar um cafezinho, que na dose certa também faz bem, né? Para todos nós. E na volta a gente vai discutir um pouco mais sobre como melhorar a qualidade de vida para chegar mais longe possível com uma vida boa, de saúde e de qualidade. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Café Teológico, conversando com o Dr. Rodolfo Augusto Alves Pedrão, geriatra, médico geriatra, e com a Dolores de Cristo Lourenço, que faz parte da pastoral da pessoa idosa. O nosso assunto é como envelhecer de bem com a vida. Aliás, Envelhecer de Bem com a Vida é um programa de rádio que a própria pastoral da pessoa idosa
Já produz e apresenta em rádios do Brasil. É possível envelhecer de bem com a vida? É possível. Geralmente é uma consequência de uma vida bem vivida ao longo de todo o percurso, bem resolvida, profissionalmente, com a família, questão de espiritualidade, religiosidade, de perdas. Vou aproveitar que estamos nesse canal, a senhora está presente, que quem tem fé, quem tem uma espiritualidade, tolera melhor as perdas, a perda do cônjuge, a perda eventualmente uma tragédia, a perda de um filho, perdas ao longo da vida que podem acontecer. Então, a pessoa pode ir se preparando ao longo da vida para isso, para envelhecer bem. É possível. Inclusive da questão de saúde, né? Questão orgânica. Perfeito. Essa questão do luto é trabalhado também pela pastoral? Porque esse é um problema sério na nossa própria igreja, né? Eu vou fazer aqui uma observação importante para todos que estão nos ouvindo, que nós não temos, por exemplo, uma pastoral do luto, um grupo que apoie e que sustente, por exemplo, uma viúva, um viúvo, a mãe que perdeu um filho, coisa desse tipo. A gente procura conversar. Agora, a espiritualidade é muito importante levar nessas horas. Além da gente levar o carinho ao idoso, a gente trabalha a espiritualidade também. É um fator principal da pastoral da pessoa idosa. Tanto que estão atreladas às igrejas, né? A pastoral ela não é simplesmente uma estatística, que a gente colhe aqueles dados todos de água, de tombo, de quedas, de problema de urina, né? Urina solta, mas também a gente trabalha bastante espiritualidade com eles. Imagino que os senhores trabalham também com abuso, maus tratos, idosos sem assistência, né? A pastoral tem o dever de não interferir junto à família, mas comunicar quando a gente sabe de algum abuso, algum maltrato do idoso, comunicar a competência, né? A autoridade responsável. Essas atividades dos senhores certamente são... Daí a FAS vai lá e bastante. faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa e verifica até que ponto. Porque às vezes, dependendo da idade, que ponto que está o idoso, ele também pode mentir, né? Ele mascara um pouco. Então a gente chega lá, porque eu isso, sofro tanta coisa. Você vai verificar, não é. Ela está sendo bem atendida. Mas às vezes há caso de abandono, sim. E daí precisa que a saúde pública intervenha, né? Os seus plantões, doutor, mesmo em ambulatório, em UTI que o senhor trabalha, tem verificado algum caso, por exemplo, de algum idoso que tenha chegado machucado, maltratado em função de filhos? Tem filhos que maltratam os avós, maltratam os pais, netos que maltratam os avós, se aproveitam do dinheiro deles, inclusive. Quer dizer, nós vivemos uma fase de perda de valores que é muito complicada, hein, doutor? Parte da nossa atividade profissional é vê-los em casa. Pessoas que têm dificuldade de sair de casa, a família nos chama e nós vemos a pessoa em casa. Você é o médico que vai em casa ainda? Sim, senhor. Coisa rara isso, hein? Em geriatria é mais comum. Geriatria, né? Em geriatria, né? Em idosos. Então, em uma ou duas ocasiões isso aconteceu, infelizmente. A maior parte, o abuso mais frequente é o abuso psicológico. Abuso físico, psicológico, financeiro são os três principais. Físico é a violência, né? Financeiro é o que o senhor citou. E psicológico é a ameaça, deixar de atender quando precisa. Em uma ocasião que me lembro bem, há uns 2 anos, aconteceu isso e eu denunciei para a promotoria do idoso. Precisa denunciar. E houve uma situação bem séria. Mas a maior parte dos abusos que a gente encontra, as situações que encontramos, é abuso psicológico. Desrespeito de parentes próximos, até mais jovens, né? Parentes mais jovens. Então, isso a gente consegue resolver internamente manejando a situação. Mulheres idosas, inclusive, abusadas sexualmente também, doutor? Isso pode acontecer. Felizmente eu nunca encontrei situações assim, mas isso é descrito de maneira bastante... Tá começando. Às vezes, quando você pega violência contra a mulher, tem sempre uma mulher idosa em questão. O idoso, vítima. Cada vez mais, como discutimos, ele está, como popularmente, é a bola da vez, né? O país está envelhecendo, todo mundo está percebendo que o idoso é uma parcela significativa da população, inclusive financeiramente. Quer dizer, existem agora escolas de inglês, escolas de computação especializadas para idosos, academias de ginástica, médicos, fisioterapeutas, uma sociedade de geriatria e gerontologia que é especializada nisso. Então, está todo mundo prestando atenção no idoso. E também para as questões relativas ao idoso. Abuso e negligência, maus tratos, violência. Então,
está cada vez mais acontecendo isso e está se alertando para isso. Dolores, como é que a pastoral trabalha em cima do Estatuto do Idoso? Ele serve de base para o trabalho de vocês? É um dos alicerces, né? A gente se apoia em muitas questões. Agora, essa parte que o doutor falou sobre psicológico, da agressão psicológica, já houve um caso que a gente chegou aos nossos ouvidos, né? Que o idoso ali querendo participar da família sempre junto com os filhos e netos. Dali a pouco houve uma movimentação dentro da casa, todo mundo se arrumando para viajar. Ah, vamos para a praia. A filha vira para a mãe, você cuida da casa, né, mãe? Você fica cuidando da casa. Isso é uma agressão psicológica para a mãe, porque a mãe deve ter ficado, né, muito... Então é isso que a gente tem que prestar atenção também. Não tratar o idoso, porque ele é idoso, com descaso. Ele já deu muito da vida dele, né? Pelaquela família, por todos, né? Já fez muito, então acho que precisa ter mais respeito. Sempre isso que a gente observa, respeito com o idoso. Tenha paciência. Não é fácil tratar do idoso, mas tenha paciência. Por isso que agora os cuidadores de idosos, né? Está muito difundido esse curso para cuidadores de idosos, porque cada vez mais está necessitando. É uma profissão que está surgindo. É uma profissão nova que está surgindo, né? Doutor, saindo um pouco da medicina, mas olhando a questão de um modo cultural, esta pouca atenção aos idosos é uma coisa do Ocidente, porque, por exemplo, quando a gente lembra de alguns filmes que a gente assistia na televisão, casos do grande mestre, dos chineses principalmente, tanto as crianças como os jovens iam buscar na sabedoria dos idosos, né? No Oriente isso ainda é muito forte. Pergunta para o teu avô, pergunta para o teu bisavô, ele que sabe das coisas, né? Por que do lado de cá do Ocidente a gente quase que descarta um homem que está por volta de 70 anos, ele pode ser presidente da República no Brasil, mas em outra profissão ele nem a Previdência Social quer saber mais dele. É como se fosse algo descartável. E em algumas profissões até existe a aposentadoria compulsória, quer dizer, mesmo que ele não queira, ele precisará se aposentar. Tem que se aposentar. De fato existe essa visão dicotômica em relação ao idoso, à sabedoria, à possibilidade que ele tem de contribuir para a sociedade. Isso acontece. No Oriente temos essa história da sabedoria do mais velho, mas mesmo no Oriente existem casos de maus tratos, abuso, então não é uma questão totalmente fechada. Estamos aprendendo, a sociedade está aprendendo cada vez mais a dar o valor merecido para os idosos, né, a experiência deles, então acho que isso está mudando e vai mudar cada vez mais. Como eu falei para os senhores, o Brasil já é um país envelhecido, já tem mais de 8, 10% de pessoas de mais de 60 anos. Idoso no Brasil, país em desenvolvimento, é mais de 60 anos. Então, cada vez mais vamos estar aptos a dar o valor que essa população crescente merece. Perfeito. Existem, Dolores, pessoas idosas atuando como voluntários na pastoral da pessoa idosa? Sim. A pastoral, ela preconiza que a partir de 60 anos, né? É considerado idoso a partir de 60 anos. A partir de 60 anos. Eu tenho 68 já. Quer dizer, eu estou muito ativa, então por isso que eu quero dar de mim para as pessoas que estão necessitando. Mas isso não impede a idade. Qualquer pessoa, qualquer idade que ela queira trabalhar para fazer essa pastoral, ela é bem-vinda, porque a gente vai levar muito carinho, muito amor para todos que precisam, né? Perfeitamente. Doutor, a senhora Dolores, se a senhora me permitir, é um exemplo. Né? A senhora está com mais de 60 anos, está ativa, está engajada, está ajudando um monte de gente. Gosto de viajar, gosto de participar. Conhecendo, fazendo coisas diferentes, dando entrevista na televisão. Está um belo exemplo aí, né? De envelhecimento ativo, saudável. Não, a idade não quer dizer incompetência nem inatividade. Né? Com certeza. Doutor, Parkinson, Alzheimer, osteoporose, pressão alta, diabetes. Fiz aqui um pequeno elenco de alguns problemas da modernidade. Quais desses causam mais problemas para uma pessoa idosa? Estatisticamente, as doenças cardiovasculares e as neoplasias são as mais problemáticas. E elas, os problemas que advêm dessas situações, dessas doenças, geralmente estão relacionados ao estilo de vida e aos cuidados com a saúde. Então, hipertensão, que é a pressão alta, diabetes,
a dislipidemia, que é o colesterol alto, o tabagismo, o álcool, a falta de exercício físico, todos eles concorrem para a maior parte das doenças preveníveis e se precocemente diagnosticadas, tratáveis no envelhecimento. Então, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, câncer de pulmão, enfisema pulmonar, esses são os principais problemas que afligem a nossa população desse país em desenvolvimento. Tem um custo altíssimo para a sociedade, para todos nós que pagamos impostos. E essas doenças que causam problemas, que geram custos e dificuldades para a família, para o idoso, para a sociedade em geral, elas são potencialmente preveníveis, com atividade física, com alimentação, com acompanhamento médico adequado. A prevenção é a palavra. Prevenção, não fumar, não tomar bebida alcoólica em excesso e se cuidar da sua saúde de maneira geral. Então, se conseguíssemos convencer a população a fazer esse cuidado básico, muita coisa mudaria já no Brasil. Acho que a gente não deve esperar que a doença chegue, né? Sim, senhora. Devemos prevenir. Exato. Muito recurso da saúde poderia ser destinado para outras áreas, inclusive para prevenção, para programas de estímulo a uma vida mais saudável. O primeiro geriatra de um ser humano é o pediatra? Pode-se dizer que sim. Porque uma criança bem cuidada desde o começo vai, digamos, a finalização de vida vai ser de melhor qualidade ou isso é muito relativo a afirmar? Existem estudos intrigantes, isso ainda não está definido pela ciência, mas de que dependendo da alimentação, o aleitamento materno, quanto a criança ingere de doce, de caloria nos primeiros 2 anos, vai ter impacto na saúde dela até o final da vida. Risco de obesidade, por exemplo, está relacionado com o aleitamento materno, até os 2 anos, se ela come muito doce, se ela se alimenta direito. Então, a própria dentição, que vai trazer consequências para a vida dela futura. Então, dá para dizer que sim, quer dizer, a saúde é um contínuo, assim como a construção do envelhecimento saudável é um contínuo, a saúde que vamos ter no final da vida também. Do jeito que as mães estão alimentando os filhos, você vai ter muito trabalho aí. Não é verdade? Mas viu, a doutora Zilda foi muito sábia, né? Quando ela criou a Pastoral da Criança, dali, em consequência da Pastoral da Criança, ela foi vendo a necessidade da Pastoral do Idoso. Então ela viu que os 2 polos eram ela pegou as 2 pontas, a criança e o idoso, o começo da vida e o final da vida. Minha querida Dolores, como é que uma pessoa pode se tornar voluntária da pastoral da pessoa idosa? Com muito prazer, ela será muito bem recebida se ela entrar em contato com qualquer paróquia que haja pastoral do idoso, ou lá na Cúria Metropolitana, que nós temos a nossa reunião mensal toda a primeira terça do mês. Estaremos lá com que é a coordenadora de Curitiba, que é a Zélia Chimentão. Certo. Toda primeira terça do mês estaremos reunidos lá. Manda um abraço para Zélia. Irmã Terezinha Tortelli. Terezinha Tortelli é coordenadora nacional, né? Coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Doutor, obrigada. Numa palavra assim, uma dica para se viver bem, ligando a sua profissão com os idosos. O que eu diria para os idosos é autoestima, é autovalorização, confiar em si mesmo, na sua experiência. Gostar de si para daí gostar do outro, né? No seu potencial, porque tem muita gente prestando atenção nos senhores e os senhores são agora a estrela, a vedete da sociedade. Então aproveitem esse momento, estudem, criem, saiam de casa, porque está tudo propício para isso. Doutor Rodolfo Augusto Alves Pedrão, muito obrigado pela gentileza, pelo prazer que nos deu, colaborando com o nosso assunto de hoje aqui no Café Teológico. Muito obrigado, doutor. À disposição. Obrigado para você também, Dolores. Muito obrigado também. Um abraço para o pessoal da Foi um Pastoral prazer da Pessoa participar. Idosa. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Foi um privilégio estar na sua companhia. Até o nosso próximo Café Teológico.